pessoal, tudo bem para vocês que estão nos acompanhando aqui no De Primeira? Tudo jóia? Olha, a gente vem agora falar sobre a última rodada, essa que aconteceu no fim de semana, mais especificamente domingo. Tivemos o Plex, jogos de Gaúcho e de Passo Fundo, mas também dando uma pitada já sobre a próxima quarta-feira, que tem rodada de divisão de acesso Série A2 de novo, chegando logo ali. Como é que estão Gaúcho e Passo Fundo, depois desses empates, Passo Fundo em casa, Gaúcho fora, agora inverte-se os mandos de campo. Objetivos, quais são agora para a quarta-feira? É isso que a gente vai falar neste vídeo, aqui no De Primeira. Antes, você ativa o teu sininho, dá o teu curtir, dá o teu like, nos siga nas outras redes sociais, enfim, todo aquele protocolo que já falamos para vocês, que vocês já conhecem, né? Christian Queiroz, o que podemos falar sobre essa rodada? Se inscreve no canal, siga aí o @De Primeira. Vamos falar sobre a quarta rodada da divisão de acesso, onde mais uma vez os dois times aqui da nossa cidade, o Gaúcho e o Passo Fundo, empataram os seus jogos. No meu entendimento, a efeito de tabela e pelos adversários e pelas circunstâncias dos jogos, no somar das duas rodadas, os 2 pontos foram de bom tamanho para o Gaúcho pelas partidas que ele enfrentou. Já para o Passo Fundo, 2 pontos ficaram muito abaixo, certamente, da projeção que o Passo Fundo tinha para esses 6 pontos que disputaria em casa. Principalmente no jogo de ontem contra o Tupi, o time lá de Criciúmal, que a gente já falou aqui, Cleiton, em outras oportunidades, que dentro de sua casa costuma levar muita dificuldade para os seus adversários, mas quando sai para jogar fora, já não é a mesma coisa, já não tem aquela mesma combatividade que tem lá no seu estádio em Criciúmal. E o Passo Fundo não conseguiu ontem à tarde, na tarde desse domingo, se impor diante desse Tupi, inclusive no aspecto físico. O Passo Fundo, que jogou em casa na quarta-feira, que depois jogou em casa novamente no domingo, não conseguiu se impor fisicamente sobre um time que viajou aproximadamente 5 horas no dia da partida para enfrentar o tricolor aqui no Vermelhão da Serra. E isso gera uma certa preocupação. Inclusive o Marcelo Caranhato, na entrevista que ele concedeu após o jogo, e está no vídeo que você encontra aqui mesmo no canal, ele fala sobre isso. Então realmente, o Passo Fundo, que vinha fazendo bons jogos, não obtinha o resultado em algumas partidas, como foi até mesmo contra o Glória, como tinha sido contra o Veranópolis. Ontem, contra o Tupi, além de não conseguir o resultado, o Passo Fundo não jogou bem. Teve um começo promissor, parecia que iria ser um jogo até tranquilo para o Passo Fundo vencer, porque criou 3, 4 oportunidades nos primeiros 10 minutos, mas depois parou nisso e foi conseguir o seu gol só lá aos 26 minutos do segundo tempo com o Rafael Carvalheiro. E isso preocupa sim, Cleiton. E pode parecer até um pouco estranho para você que está acompanhando o vídeo a gente falar aqui, e nisso nós concordamos, que 2 pontos para o Gaúcho, uma conta jóia, 2 pontos para o Passo Fundo, uma conta ruim. É que a gente tem que olhar para a tabela de jogos e a gente vai observar que o Passo Fundo já fez até aqui 3 jogos em casa, em 4 disputados. Apenas uma vez o Passo Fundo foi visitante. Tá certo, o Passo Fundo ganhou quando foi visitante, mas em casa ele não conseguiu ganhar. Ele teve 1 derrota e 2 empates. O Gaúcho, ao contrário, fez mais jogos fora de casa, do que exatamente na Arena BS Bills. Quando jogou em casa, o Gaúcho ganhou. E quando jogou fora, o Gaúcho conseguiu buscar empates. O Gaúcho tem 3 empates em 3 jogos fora de casa. Então, se a gente olhar na tabela ali na frente, quando os mandos inverterem no retorno, a gente vai ver que esses jogos que o Passo Fundo não conseguiu ganhar em casa, ele vai ter que fazer fora de casa. E o Gaúcho, que já tem esses pontos fora de casa, vai enfrentar esses mesmos adversários depois na Arena BS Bills. Então, por isso que são 2 pesos e 2 medidas que estamos usando aqui, mas é uma questão matemática, uma questão lógica, né? Lógico, né, Cleiton? Se esses 2 pontos que o Gaúcho obteve fora de casa, eles são bons, se o Gaúcho vencer os seus jogos em casa, se fizer a sua parte. Agora, se o Gaúcho não conseguir vencer dentro da arena, aí pouco vai resolver, pouco vai
adiantar esses 2 pontos que conquistou. Sim, porque a gente pensa assim, não, daqui a pouco o Gaúcho foi lá à Vacaria, empatou com o Glória, mas daí em casa ele perde para o Glória. Ele terá feito 1 ponto em 6 disputados contra esse Glória, enquanto que o Glória teria feito 4 pontos em 6 disputados. Então, lógico, é muito ruim o empate casado com uma derrota em casa. Isso aí também, né, para a nossa audiência, me parece lógico também. Olha, com relação ao jogo do Gaúcho, tá? O Gaúcho, ele faz uma apresentação boa, dentro das condições de enfrentar um Glória, que é uma equipe que tem uma projeção nacional, porque ele participou da Copa do Brasil. Sim. É uma equipe que já está mais acostumada à divisão de acesso do que o próprio Gaúcho. E também estava jogando nos seus domínios lá no Altos da Glória. Ok? Então, o próprio desempenho do time nos 90 minutos foi bom do Gaúcho. Em muitos momentos ele pôde ganhar o jogo. Aliás, ele saiu ganhando o jogo com o gol do Márcio Jonathan, 4º gol do camisa 9 do Gaúcho na competição. Agora, o Gaúcho, e por isso ele deve festejar esse ponto conquistado fora de casa. Agora, fica um gosto amargo que poderiam ter sido 3, não fossem alguns lances capitais do jogo que, analisando posteriormente, mesmo durante o jogo, mas analisando posteriormente, a gente viu ali que eram lances duvidosos e que se fossem assinalados 1 ou 2 gols para o Gaúcho, não seria equívoco. Então são lances tão ajustados que a gente até entende, daqui a pouco havia impedimento ali, ou o bandeirinha viu, a gente não viu, tá? Mas que daqui a pouco fossem lances tão ajustados que na posição do bandeirinha especificamente, os lances fossem claros o suficiente para dar o impedimento. Tudo bem. Agora, são lances que também, se tivessem sido dados gols, não seria nenhum escândalo. Não é aquele tipo de impedimento muito escandaloso que o bandeirinha errou por ter dado o gol. Não, não. São lances, repito, ajustados, que deixam essa dúvida. E aí o Gaúcho acaba lamentando. E a torcida acaba lamentando também. E esse foi o discurso pós-jogo. Da torcida principalmente, o Gaúcho não, porque o Gaúcho, o técnico, o Fabiano Borba, ele não quis entrar muito no mérito da questão da arbitragem em si. E também você pode conferir a palavra do Fabiano Borba no vídeo anterior aqui sobre esse jogo, sobre esse empate lá em Vacaria. Mas a torcida sim, a torcida ela pode reclamar e ela reclamou demais. E eu não sei exatamente se o Gaúcho deveria ou não reclamar formalmente da arbitragem, da conduta da arbitragem, não apenas nos 2 gols, mas em todo o jogo em si. Acho até que poderia fazer. Vai resolver ou não? Acho que não. Mas pelo menos para mostrar, ó, estamos aqui, estamos atentos, aquela coisa toda, aquela mobilização e aquela política que se faz também no futebol. Mas enfim, 2 jogos fora de casa, empate contra o Esportivo, empate contra o Glória de Vacaria, a comemorar se depois vierem 3 pontos contra cada um deles. E são 2 times que vão brigar aí certamente vão estar no bolo de cima ali. O Esportivo já começou a se recuperar, já venceu. Acredito que o Esportivo vai melhorar e vai subir aí na tabela. E agora vem aí a próxima rodada. Os 2 times jogam na quarta-feira. Começa com o Gaúcho na quarta-feira à tarde, aqui na Arena, quando enfrenta o time do Veranópolis, que é o atual líder. Uma vitória coloca o Gaúcho com a pontuação de líder. Isso. Não vai conseguir ultrapassar, mesmo que fique lá com os mesmos 9 pontos, não ultrapassa pelo número de vitórias, mas fica de qualquer maneira com a pontuação de líder, o que seria extraordinário chegar nessa fase já quase no final do primeiro turno, ponteando a competição. Eu acho que o Gaúcho tem totais condições sim de vencer o Veranópolis. O Veranópolis vinha de 3 vitórias e aí perdeu o seu jogo, né? Aproveitou as oportunidades que teve e venceu a equipe do Veranópolis. E agora vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui com o Gaúcho. Não vai ter o Rafael Klein, que foi expulso, sim, mas tem no grupo ali a reposição, o técnico Fabiano Borba. E o Passo Fundo joga à noite, joga fora de casa. Isso, o Passo Fundo joga fora de casa. Passo Fundo vai enfrentar o Brasil de Farroupilha, que é a lanterna da competição até aqui, apenas 2 pontos conquistados pela equipe de Farroupilha, jogo 8 horas da noite, lá no estádio das Castanheiras. Olha, o Passo Fundo, eu não vejo muita outra alternativa a não ser vencer esse jogo. E não é porque trata-se do lanterna da competição, não. É por causa daquela conta que a gente estava fazendo agora há pouco também. O Passo Fundo deixou escapar muito ponto em casa. Ele precisa recuperar esses pontos. Contra esses mesmos adversários, contra esse Tupi, o Passo Fundo vai ter que ir lá. O Criciúma vai ter que ganhar o Tupi.
E também os outros jogos ditos que podem ser ganháveis fora de casa. E eu acredito que ganhar para o Brasil, mesmo em Farroupilha, seja um resultado ao alcance do Passo Fundo, certo? O Passo Fundo vai ter que aliar, então, aquele bom desempenho que ele teve nos jogos anteriores, que a gente elogiou aqui e que não demonstrou contra o Tupi, ele vai ter que retomar aquele bom desempenho com o resultado. Se ele conseguisse fazer aquilo que conseguiu quando foi visitante contra o Cruzeiro lá em Cachoeirinha, ótimo, excelente, porque aquela foi uma atuação muito boa. Olha, e se ele não conseguir repetir a atuação, mas conseguir repetir o resultado, que é a vitória fora de casa, também excelente, tá? Excelente. Dá para ganhar? É possível sim o Passo Fundo ganhar. Conseguirá? Depende dele, Passo Fundo. Como o próprio Marcelo Carinhato disse, o Passo Fundo perdeu por incompetência dele, o Passo Fundo tem a competência suficiente também para ganhar do Brasil lá em Farroupilha. Também acho. Esses dois jogos você acompanha pela Rádio Planalto News, vamos estar trabalhando aí nas jornadas esportivas e você é nosso convidado. E depois toda a repercussão, você sabe, é aqui no nosso canal, é aqui no De Primeira. Certo, até a próxima então, pessoal. Valeu!